Douglas, e a essa altura acho que você já sabe que eu sou advogado e que esse é o bloco falando direito do programa Realidade 3D. Bom, hoje vamos falar sobre o cancelamento de viagens e eventos em razão da pandemia do Covid-19. Eu acho que todos conhecemos alguém que teve uma viagem cancelada ou adiada, especialmente viagens internacionais e também eventos como formaturas, casamentos, enfim, todo tipo de evento foi afetado pela pandemia, né? São situações super complicadas, tanto para a pessoa que teve seu sonho adiado, ou até mesmo modificado, ou cancelado mesmo, como para as empresas de eventos, que viram seus serviços parados de um dia para o outro sem muita previsão de retorno, né? Mas e aí, como que ficam essas situações? O que pode e não pode ser feito? Bom, vem comigo que eu vou te explicar. Primeiro de tudo, a orientação é: tente negociar com a empresa. O ideal é tentar remarcar as passagens aéreas, os eventos, para depois que acabar a pandemia, porque ela vai acabar. Imaginem se todos os consumidores afetados exigissem a devolução imediata do dinheiro. As empresas iam quebrar. Afinal, elas têm custos operacionais que, querendo ou não, são pagos com o dinheiro que a gente paga pelos produtos e serviços delas. Então, como em tudo durante essa pandemia, precisamos ter calma, empatia e bom senso para reduzirmos um pouco os efeitos causados por esse momento de calamidade e, o mais breve possível, tentarmos voltar à nossa vida normal. Tendo em vista toda essa situação que estamos passando, em março o governo editou a medida provisória 925 de 2020 para ajudar as empresas aéreas a passarem por esse período. Lá ficou definido que nos casos de cancelamentos de viagens ocorridas entre 19 de março e 31 de dezembro desse ano, o reembolso da passagem aérea ao consumidor poderá ser feito em até 12 meses da data do voo cancelado, com a devida atualização monetária pelo INPC, que é um índice de correção calculado pelo IBGE e significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Essa medida provisória foi aprovada dentro do prazo legal e vai virar lei, para continuar valendo até o fim da pandemia. Além disso, o passageiro também pode remarcar a passagem, sendo que a maioria das companhias aéreas está isentando a taxa de remarcação, sendo cobrada apenas diferença de tarifas, caso a nova data seja em alta temporada e a passagem original não era, por exemplo. Com relação a eventos como casamentos, formaturas, shows musicais, apresentações de teatro, plataformas de vendas digitais de ingressos, entre outros, e também com relação a pacotes turísticos, reservas de hospedagens, também foi editada uma medida provisória em abril desse ano, a MP 948 de 2020. Lá tem a previsão de que a empresa ou prestador de serviços não será obrigado a reembolsar imediatamente os valores pagos pelo consumidor, desde que ofereça uma dessas opções para o consumidor. Ou a remarcação do evento ou pacote turístico em até 12 meses, respeitando a sazonalidade, né? Ou seja, a questão de alta e baixa temporada ou feriados, por exemplo. Ou disponibilizar o valor como crédito para utilizar em outros serviços, reservas em eventos também em até 12 meses. Ou até mesmo que faça um acordo com o consumidor para a própria restituição do valor. Em nenhum desses casos poderá ser cobrada nenhuma taxa ou custo adicional do consumidor. Mas caso o consumidor opte pela devolução do dinheiro, a empresa ou prestador de serviços poderá restituir o valor em até 12 meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública causado pelo coronavírus, ou seja, depois que acabar a pandemia. Os artistas e outros profissionais que foram contratados para eventos que foram cancelados em razão da pandemia, incluindo shows, rodeios, espetáculos musicais e de artes cênicas, não precisarão reembolsar imediatamente os valores pagos pelos serviços ou os cachês recebidos, desde que o evento seja remarcado em até 12 meses após o término da pandemia. Caso o serviço não seja prestado ou não seja o caso de remarcação do evento, os valores recebidos deverão ser restituídos da mesma forma que já falamos anteriormente, em até 12 meses após o fim da pandemia, atualizados pelo IPCA nesse caso, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo,
que é outro índice de correção. Isso vale para artistas e outros profissionais que tenham sido contratados até o dia 8 de abril de 2020, que foi quando foi editada a MP 948 de 2020. É sempre importante formalizar documentalmente o que for combinado, seja a remarcação, o crédito, o acordo ou a restituição dos valores, para depois não ter surpresas no futuro. Mesmo que seja por e-mail, é importante destacar todos os detalhes da negociação que for feita entre o consumidor, a empresa, o prestador de serviços e o artista. E também ficou definido que essas situações se enquadram como caso fortuito externo, como se diz em juridiquês. Ou seja, era um evento imprevisível, uma catástrofe natural, né? E também como força maior, ou seja, não tem o que as partes fazerem para evitar. Ninguém teve culpa pela situação, ninguém deu causa. Isso significa que não cabe indenização por danos morais, nem aplicação de multas, nem de outras penalidades. Tudo isso foi feito para tentar amenizar um pouco a crise causada nesses setores e tentar garantir a sobrevivência do setor durante a pandemia, né? E aí, entenderam melhor o que fazer no caso de viagens e eventos afetados pela pandemia do coronavírus? Se ainda ficou com alguma dúvida, nesses casos o ideal é consultar sempre um advogado da sua confiança. Mas também, fiquem à vontade para mandar perguntas pelas plataformas do programa. Por hoje é só, pessoal. Se tiver alguma sugestão de tema, podem mandar que ficaremos felizes em considerar para os próximos episódios. Como sempre, foi legal enquanto durou, mas esse é o fim do 5º episódio do nosso bloco Falando Direito no programa Realidade 3D. Semana que vem, o papo é sobre compras pela internet e direito de arrependimento nesse momento de pandemia. Muita gente tem feito compras e mais compras pela internet agora durante a pandemia, mas e aí? Comprou demais? Pode se arrepender e devolver? Mudou alguma coisa durante a pandemia? Não perca, que semana que vem eu explico. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @Realidade 3D. Abraço e até a próxima. Te espero lá!